Bom, gente, a nossa aula hoje é sobre arbitragem, né? A arbitragem, na verdade, é um assunto assim muito interessante, porque ele é um meio de solução de conflito, mas que é um meio de solução de conflito diferente do que a gente viu até agora, porque aquele terceiro, né, que participa da relação como árbitro, ele, na verdade, ele decide a questão, ao contrário do que a gente viu até agora, né, entre a negociação, a mediação, a conciliação, onde a gente tem, né, a efetividade desse terceiro, mas em que não existe uma decisão por parte dele. Então, aqui no caso, a gente tem, né, a arbitragem dentro de uma função, quase que uma função jurisdicional, porque há uma decisão através do terceiro que é equiparado a juiz de fato e de direito. Então, ele também entra como meio alternativo de solução de conflito, e desde 1996 ela já vem, né, regulada no Brasil através de algumas leis esparsas, tá? Ela, né, ela tem a sua procedência, né, em termos de legislação, mas, infelizmente, até hoje ela acaba não sendo efetivada em todos os momentos, e sim efetivada mais na área empresarial, comercial, e agora com ênfase, a partir da reforma trabalhista, no âmbito do direito do trabalho. Então, a gente tem que a primeira regulamentação ocorre na Constituição Imperial de 1824, onde no artigo 160, né, havia uma previsão que poderia se utilizar da arbitragem nas causas penais e civis, mas dependendo da escolha da parte. E o Código Comercial de 1850 também, ele torna o juízo arbitral obrigatório, tá? Para determinados tipos de ações, mas mesmo assim ela não teve plena eficácia. A partir de 1891, a Constituição da República também traz a arbitragem como meio, né, de solução de conflitos. Antigamente eles não traziam muito com essa denominação de um meio, né, extrajudicial, e também era viável entre particulares, tá? O Código Civil de 1916, dizem que ele apresenta um retrocesso, né, porque ele diz que a decisão do árbitro, ela necessitaria de homologação, tá? Então, a partir, né, da Constituição de 46, 67 e 69, e o Código de Processo Civil de 73, é que você começou a ter uma efetividade, né, e também dar uma certa autonomia à arbitragem, tá? E a partir da Constituição de 88, então, volta-se a dar relevância à sua aplicação, né, aonde que aí a relevância que se dá na Constituição de 88 em relação às questões trabalhistas coletivas, que ele fala que para a distribuição, antes da distribuição do dissídio coletivo, as partes também podem tentar resolver, né, o conflito via arbitragem, tá? O novo Código de Processo Civil também, né, ele traz a arbitragem como uma forma de resolução de conflito, mas a gente tem hoje a Lei 9.307 de 96, que foi modificada pela 13.129 de 2015, que permite, então, a utilização da arbitragem, não só, né, no âmbito privado, mas também no âmbito público, tá? Então, há quem diga, né, há autores, como eu comentei com vocês, que dizem que a arbitragem e o Poder Judiciário, eles são jurisdições paralelas, né? São formas de heterocomposição, porque a gente tem a figura do terceiro, e nas duas situações, esses terceiros, eles vão decidir, né, pelas partes, sendo que, no caso do árbitro, né, contrariamente ao caso do juiz, o árbitro ele é uma pessoa que vai decidir, né, pelas partes, mas
feito de acordo com a escolha das partes. As partes é que vão escolher, né, quem é que vai ser aquele árbitro que vai decidir aquela questão. Então, a gente tem que a arbitragem é uma técnica, né, porque a gente sabe que todos esses casos de solução de conflitos, eles envolvem técnicas, né? Então, é uma técnica que vai solucionar aquele conflito existente entre duas ou mais partes, sendo que esse ato, ele pode ser uma pessoa física, tá? Ou pode ser uma pessoa jurídica, porque nós podemos nos utilizarmos das câmaras arbitrais, de pessoas jurídicas, né, que são criadas justamente para desenvolver dentro, né, do contexto, na atividade delas, a arbitragem, tá? Outra coisa que a gente tem que verificar é que essa, né, quando a gente fala, então, da arbitragem, a gente tem que ver, no mínimo, aquelas regras que estão estabelecidas, né, na 9.307/96, que é a arbitragem, porque a arbitragem, acima de tudo, ela é um acordo de vontade entre as partes, né? Então, as partes contratantes, elas, em vez de preferirem passar pelo crivo de uma decisão judicial, elas querem resolver os conflitos, né, mas por meio de uma solução extrajudicial. Por isso que a gente diz, inclusive, que ela também traz mais satisfação, né, para as partes. Carmona fala que a arbitragem ela vem a ser uma técnica, né? É uma técnica de solução de controvérsias por meio da intervenção de uma ou de mais pessoas que recebem poderes de uma convenção privada, decidindo com base nessa convenção. Então, a própria convenção já vai estabelecer quais as regras que vão ser utilizadas para a decisão daquele conflito. E sem a intervenção do Estado. Uma decisão arbitral, hoje, ela não precisa ser homologada pelo juiz, né? Ela tem pleno valor uma vez havendo a decisão pelo árbitro, tá? E ela assume, então, segundo Carmona, né, e segundo a própria lei, ela assume, então, a eficácia de uma sentença judiciais, né? Ou de uma sentença judicial. Então, ela decide o conflito, né, de acordo com a escolha e a vontade das partes, e uma vez decidido, né, ele se equipara a uma sentença judicial, sem que com isso a gente tenha a intervenção do árbitro, tá? E hoje, pela modificação que houve na lei, tanto o poder público, né, pode ser inserido, quanto o privado, ele pode ser inserido nessa decisão da arbitragem de uma forma direta, dependendo da vontade das partes. Aí nós temos dois momentos importantes quando nós estamos a falar, né, de arbitragem, tá? Então, primeiro que a gente tem o que eles chamam, né, que é a denominação que a gente dá para a arbitragem, seria a convenção de arbitragem, tá? Neste caso da convenção de arbitragem, ela compreende dois momentos, a cláusula compromissória e o compromisso arbitral, tá? A cláusula compromissória, nós temos que o artigo 337 do CPC e o artigo 485, inciso 7 do CPC, eles estabelecem o seguinte, 337, incumbe ao réu, antes de decidir o mérito alegar, parágrafo 5º, excetuadas a convenção de arbitragem em competência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas. Então, as partes podem, né, ela é um pressuposto que eles falam que é o pressuposto negativo do processo. Ela pode fazer que o processo seja extinto sem resolução do mérito, né? E ela não pode também ser conhecida de ofício pelo juiz. Então, essas as previsões que a gente tem no 337 e no 485, tá? Então, a gente tem que a cláusula compromissória, né, ou também que eles chamam de cláusula arbitral, as partes, elas convencionam, né, que, primeiro que é uma deliberação, tá? E elas convencionam, então, na cláusula compromissória, previsto lá no artigo 4º da lei da arbitragem,
que ela é aquela cláusula onde nós vamos estabelecer, né, que caso as partes tenham um conflito dentro daquele contrato, a opção que elas fazem para resolver aquele conflito é através da arbitragem. Então, ele é considerado um primeiro compromisso, tá? Ele também não pode ser verbal, necessariamente ele precisa ser escrito. E o artigo 8º também ainda estabelece que ele tem uma autonomia em relação ao contrato. Então, quando a gente está falando na cláusula compromissória, a gente está só lá estabelecendo, né, a regra quando eu efetuo o contrato. Então, se a gente tem um contrato de compra e venda, né, a gente vai colocar lá uma cláusula focando que caso amanhã se tenha algum problema, né, de remir em relação àquele contrato, vai ficar eleita a via pela arbitragem. Então, por isso que ele é um primeiro compromisso, tá? Ele quase que antecede, né, antecede ao contrato. Lembrando sempre que no caso do compromisso arbitral, ou da convenção, né, de arbitragem, no caso da convenção de arbitragem, a gente tem esse primeiro momento, que é a cláusula, né, e por outro lado, a gente tem o compromisso. Então, na cláusula, né, as partes, elas, né, em um determinado contrato, elas se submetem à arbitragem caso exista futuramente algum litígio derivado desse contrato, tá? E, neste caso, ela fica, então, né, aderida, né, ao contrato e devendo ser cumprida até com base nos princípios que a gente já viu lá do direito obrigacional, boa-fé, pacta sunt servanda, tá? Então, a gente tem que observar que quando a gente fala, então, na cláusula, né, compromissória, é justamente é um negócio jurídico, né, mas que trata de uma deliberação prévia, anterior, ela é anterior ao litígio. Já quando a gente está falando no compromisso arbitral, a gente já está estabelecendo uma regra, né? Ele já vai fazer o detalhamento da arbitragem, né? Após surgido o conflito, como é que a gente vai definir esses limites que nós vamos querer que ocorra essa relação, né? Quais são os elementos necessários que vão ser observados? Quem serão, né, os árbitros? Qual o lugar que vai ter arbitragem? Então, o artigo 9º da lei, ele define para a gente esses critérios que devem ser observados quando nós já estamos estabelecendo, né, o compromisso arbitral. Lembrando que este compromisso, que quando a gente já vai editar, né, quais as regras do jogo que vai vigorar para a arbitragem, ele pode ser tanto um compromisso judicial quanto um compromisso extrajudicial, tá? Isso aí vocês já estão, né, sapientes nesse conhecimento, que o compromisso extrajudicial é quando a gente sabe que ainda não existe uma demanda judicial, parágrafo 2º do artigo 9º da lei de arbitragem. Já o compromisso judicial é aquele que você já tem uma demanda, então vai ser firmado, né, um compromisso dentro dos autos, também estabelecido no parágrafo 2º do artigo 9º. Então, a gente tem a possibilidade de ter um processo em andamento, em que as partes, né, elas estabelecem que elas, caso tenham uma pendência amanhã, né, elas vão decidir pela arbitragem, ou então no próprio processo judicial, elas definem, né, que querem que aquele processo, né, seja paralisado, porque elas preferem eleger uma via diferente do que o judiciário, tá?
Então, como regra geral, a gente poderia, né, direitos disponíveis, a gente está se utilizando da arbitragem. Agora, tem que observar que existe uma exceção prevista no artigo 51, inciso 7º, do Código de Defesa do Consumidor, que ele diz o seguinte: são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que determinam a utilização compulsória da arbitragem, tá? Então, nos casos de contrato de consumo, se diz que ela seria nula, né, essa cláusula contratual, que compulsoriamente já estabeleça a arbitragem, tá? Eles dizem que, nesse caso, a relação de consumo, né, ela quebra esse princípio da autonomia privada, né, das partes, pelo princípio maior do CDC, das relações de consumo, que seria a boa-fé, a função social do contrato, a igualdade, porque a gente estaria, né, neste momento, noticiando mais uma vez a vulnerabilidade de uma das partes, né? Então, ele diz que, neste caso, se compulsoriamente a gente estabelece, a gente estaria impondo, né, ao outro uma condição que vulnera essa relação. Então, ele corta, né, ele mitiga o princípio maior, que seria lá da gente ter a boa-fé no contrato e também a igualdade, tá? Já em relação aos contratos de adesão que não sejam, né, não estão envolvendo uma relação de consumo, ele diz lá no artigo 4º, parágrafo 2º da Lei de Arbitragem, que ela terá, né, ela só terá validade se essa iniciativa ela couber ao aderente, tá? Mas para isso também tem que estar por escrito no documento, em negrito, tá? Com assinatura, com a previsão de que você demonstrando que ele tem conhecimento expresso, né, dessa instituição da arbitragem. Então, caso se tenha num contrato de adesão, existe, em princípio, uma admissibilidade, porém uma admissibilidade vinculada, né? Que ela tenha alguns requisitos necessários que devem ser observados, tá? Então, a gente tem que observar essas condições, sob pena da gente ter aí uma cláusula que seria nula, né? Por outro lado, o artigo 2º, parágrafo 3º da Lei de Arbitragem, ele prevê, né, que a arbitragem ela pode ser de direito ou de equidade, a critério das partes, tá? Mas, no caso dos conflitos que envolvam a administração pública, a arbitragem, conforme estabelecido no parágrafo 3º do artigo 2º, ela sempre será de direito e sempre respeitará o princípio da publicidade. Então, aqui no caso, ela não pode ser, né, de equidade, porque as partes, quando elas decidem pela arbitragem, se elas forem, né, partes privadas, né, vamos dizer assim, elas podem decidir que a resolução desse conflito seja feito mediante um critério de equidade, mas aí a parte que vai estabelecer, tá? Ainda no artigo 1º da lei, quando ele, né, estabelece quanto à arbitragem, ele diz que a gente tem que observar que ele sempre fala que as pessoas capazes de contratar, então todos aqueles que são capazes de contratar, eles podem, né, se utilizar de uma forma geral da arbitragem, tá? Mas eles também chamam a atenção que, como eu falei anteriormente, a gente estaria vinculado a litígios, né, que podem ser transacionados, né, a direitos patrimoniais, no caso, né, disponíveis, tá? Então, hoje, com essa modificação que houve, né,
não só a pessoa jurídica de direito privado, mas também a pessoa, né, de direito público, ela pode se valer da arbitragem, né, desde que esses direitos sejam direitos disponíveis, tá? Outra coisa que a gente tem que observar é o seguinte: o artigo, como eu falei com vocês lá no início, o artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal, ele trazia, né, a arbitragem, no caso, os doutrinadores, de uma forma geral, falam que seria possuir um status constitucional, porque o artigo 114, ele diz o seguinte: compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. Aí vem lá no parágrafo 2º. Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultada as mesmas de comum acordo ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. O que isso quer dizer? Né? Ele está dizendo o seguinte: ele traz um status constitucional porque ele diz que as partes podem, em vez de entrar com um dissídio coletivo, né, ela tem a faculdade de se utilizar, né, da arbitragem também para dirimir este conflito, tá? É comum? Não. Mas se vocês pegarem aí algumas normas coletivas, vocês vão ver que lá já desculpe, algumas normas coletivas, não. Não, é norma coletiva, tá certo, estou misturando com o estatuto. Se vocês pegarem algumas normas coletivas, vocês vão ver que ela já tem a previsão, por exemplo, de ser decidida, né, aquele conflito pela arbitragem. Aí prevalece a autonomia da vontade, né, das partes naquelas circunstâncias, sendo que essa autonomia, então, como a gente está falando num ente coletivo, né, na coletividade, ela deixa de ser, em tese, privada e passa a ser coletiva. Mas esse coletivo, ele está respeitando, ele está se vinculando, né, à individualidade daqueles que estão decidindo, tá, gente? Então, por isso é que eles falam que a arbitragem, então, no âmbito, né, do direito do trabalho, ela nasce a princípio da previsão contida nesse artigo 114 da Constituição. Depois a gente vai ver que a reforma trabalhista, né, ela altera, porque a reforma trabalhista agora ela dá ênfase, né, à arbitragem em determinadas situações, tá? A gente vai ver daqui a pouco. Aí a gente pensa assim, pô, tá, eu tenho arbitragem, mas teríamos que ter algum elemento que seria obrigatório, ou então, como eles chamam de elementos essenciais, que nós temos que observar quando nós estamos a falar, né, de uma arbitragem, né, de uma convenção arbitral. O artigo 10 da lei, ele traz para a gente alguns elementos, né, que a gente tem que ter como elementos essenciais. Então, ele diz que você qualificar as partes, né, aí ele ainda põe nome, profissão, domicílio, estado civil, você fazer a qualificação das partes é um elemento que é obrigatório, é um elemento que é necessário. Assim como você também tem que fazer a qualificação, né, do árbitro ou dos árbitros, ou se você optou por uma câmara arbitral, que no caso da gente optar por uma câmara arbitral, a gente sabe que a gente vai ter que aderir, né, às regras que estão estabelecidas naquela câmara para decidir aquele litígio. Então, no caso, você também vai fazer a identificação, né, dos árbitros, tá? Outro ponto importante que ele fala que é necessário é qual a matéria, né, que será o objeto daquela arbitragem. Isso tem que ficar definido, porque o árbitro ele vai decidir em cima daquilo que as partes, né, vão trazer como objeto daquele conflito. Então, a matéria que será objeto da arbitragem, ela tem que ser definida. Assim como, que eles falam que seria muito importante, o lugar em que será proferida a decisão arbitral, tá? A decisão arbitral seria como se fosse a sentença, né? Aqui o árbitro, né? Ele
ele dá, então, uma sentença arbitral, porque ele está arbitrando, né? Ele está substituindo a vontade das partes naquele momento, então ele está arbitrando qual vai ser a decisão que tem que vigorar naquela relação, tá? Então ele diz que o lugar em que será proferida a sentença arbitral também é um elemento que é obrigatório. Então esses 4 elementos são elementos que eles consideram que são elementos essenciais e obrigatórios para que a gente tenha, então, a arbitragem. Por outro lado, o artigo 11, ele já traz, do ponto de vista legal, alguns elementos que, para eles, são considerados elementos facultativos. Tá? Vejam que a gente acabou de falar, que ele fala que a gente tem que fixar como obrigatório o local que será proferida. Mas ele diz que é facultativo você colocar o local onde se desenvolverá a arbitragem. Então, o desenvolvimento da arbitragem pode ser diferente do local onde será dada proferida, né, a sentença arbitral. As partes também podem convencionar que elas querem que essa arbitragem ela seja julgada, né, com base na equidade. Mas, para isso, então, ela vai fazer essa autorização, mas é uma autorização que vai ser facultativa, porque depende, né, essencialmente, da vontade das partes. Tá? Deverá também fixar o prazo para a apresentação da sentença, porque, regra geral, se não fixar um prazo, o artigo 23 da lei fala que seria o prazo de 6 meses, tá? Mas as partes podem estabelecer, né, um prazo diferente. Assim também como as partes acharem necessário, elas podem indicar, né, quais as regras que elas querem que sejam aplicadas àquela arbitragem. É claro que tudo na vida tem um limite, né, gente? Mas ele pode fazer com aquelas regras que sejam regras, vamos dizer assim, passíveis de serem, né, aplicadas. E a gente tem sempre que lembrar que aqui, né, a auto-vontade, as partes que estão estabelecendo, né, as regras que vão vigorar dentro daquela relação, tá? E ainda como facultativo, ele diz que você pode fazer a fixação dos honorários do árbitro e também você pode já estabelecer como será a responsabilidade, no caso, né, do pagamento, tanto das despesas da arbitragem, quanto do pagamento dos honorários. Mas ele diz que esses pontos são pontos, então, que são considerados como pontos facultativos, eles não são obrigatórios, eles não são necessários. Aí sempre vai depender, né, no caso aqui, da vontade das partes, ao estabelecerem o compromisso arbitral, tá? Vejam que ele coloca, né, como pontos facultativos muito mais itens do que nos obrigatórios. No obrigatório mesmo ele coloca muito pouco, só a essência mesmo da arbitragem. Aí vai depender, né, da vontade das partes e também se ela está fazendo uma arbitragem com uma pessoa, né, vamos dizer assim, privada, ou se ela está fazendo dentro de uma corte arbitral, de uma câmara arbitral. Porque quando você faz lá, você submete, em regra, aquilo que já vem por eles normatizado. O artigo 12, ele vem falando na extinção, né, do compromisso arbitral. Ele fala que, no caso, ocorreria a extinção do compromisso arbitral se houvesse uma recusa dos árbitros ou do árbitro antes de aceitar a nomeação. E se ele foi, né, indicado lá previamente, mas depois essa indicação ele não aceitar, então haveria extinção do compromisso arbitral. Ou também, se houvesse o falecimento do árbitro, né, ou dos árbitros, ou por alguma impossibilidade ele não pudesse proferir o seu voto, tá? Isso também é uma condição que fica vinculada, né,
a essa situação de extinção do compromisso arbitral, tá? Uma outra forma que ele fala que a gente poderia ter a extinção, que são, né, praticamente 3 situações que a gente veria, 4, né, porque a morte se separa da impossibilidade do voto. Também quando tiver sido expirado o prazo para a apresentação da sentença arbitral. Este prazo é muito importante. Se não foi fixado, a gente cai nos 6 meses. E se foi fixado um prazo diferente, a gente vai observar esse prazo diferente, mas se houver, né, a extinção, a expiração deste prazo, se extingue também o compromisso arbitral. Então, essa questão do prazo para a apresentação da sentença, ela é importante quando nós estamos a falar, então, de arbitragem. Por outro lado, nós temos a questão da competência, né? O artigo 13 da lei, ele deixa bem claro que o árbitro ele pode ser qualquer pessoa, desde que seja uma pessoa capaz, né, que tenha capacidade de ser árbitro, e também que tenha confiança das partes. O que eu fico, às vezes, na dúvida em relação ao seguinte, tá, vamos supor que a gente tenha um problema de um muro, por exemplo. Então, o ideal, por exemplo, é a gente nomear, né, uma pessoa que, por exemplo, um pedreiro, para aquela solução, para ver se foi utilizada a massa lá com 2/3 de areia ou 2/3 de terra, se o acabamento foi feito perfeito ou não. Só que quando chega lá no momento de proferir a sentença, né, a gente tem que ver que a sentença ela vai ter um mínimo. Então, ela precisa de ter, por exemplo, uma fundamentação, que não é, em tese, uma fundamentação jurídica, mas ela precisa de ter, né, um fundamento daquela decisão que foi proferida. Aí a gente para pensar o seguinte, será que, né, se a gente colocasse como árbitro uma pessoa talvez que não tivesse o mínimo de conhecimento, ele conseguiria, né, fazer uma sentença arbitral? Eu, particularmente, penso que não. Então, embora se a gente fala, né, que é qualquer pessoa capaz e que tenha confiança das partes, mas a gente tem que ver se essa pessoa realmente ela tem a capacidade de, né, proferir essa decisão, tá? Já que é uma decisão, né, uma sentença que vai valer como regra para as partes, ok? Em relação à suspeição e impedimento, o artigo 14 da Lei de Arbitragem, ele diz que serão os mesmos que a gente aplica, né, no CPC do artigo 144 a 148 ao juiz, né? Por quê? Porque ele se equipara, né, o árbitro ele se equipara, né, ao juiz, tá? O artigo 18 da lei fala que o árbitro, na verdade, ele é juiz de fato e de direito, e o artigo 17 equipara ele a funcionário público, inclusive, para efeito da legislação penal. Então, neste caso, os mesmos impedimentos que a gente aplica para o juiz, na regra do CPC, impedimento de suspeição, a gente também aplica para o árbitro, tá? Aí a gente vai falar, então, beleza, mas quais seriam, então, as características que a gente tem que observar, né, dentro da figura do árbitro? Primeiro, eles são equiparados, né, como eu falei para vocês, a funcionários públicos. É importante isso, né, gente? Ele se equipara a juiz de fato e de direito, embora ele não tenha, né, aquela nomeação formal que a gente tem para os juízes. Um dos grandes problemas que nós tínhamos, né, na aceitação da arbitragem, penso eu, era o impasse que havia, né, entre aquele juiz togado e o juiz arbitral. Por quê? O juiz togado, né, ele passa por uma série de avaliações, né, para ele chegar até o juiz. E esse juiz, né, arbitral, ele não passa por esse procedimento.
Então, a gente tinha um embarreiramento, né, numa visão do próprio judiciário, em relação à questão do árbitro, porque como é que poderia, né, um árbitro dar uma sentença que, inclusive, não está sujeita, né, ao duplo grau de jurisdição, enquanto que o juiz togado, ele vai dar uma sentença que está sujeita, né, ao duplo grau de jurisdição. Mas hoje a gente vê, pelo acompanhamento da jurisprudência, que a arbitragem, ela vem, né, se solidificando. E essa visão, então, ela também vem sendo modificada, ok? Respeitar o árbitro, o princípio da imparcialidade, é uma coisa que é básica, né? Ele aqui, no caso, ele tem que ser neutro e imparcial. Então, o artigo 21, parágrafo 1º, ele ressalta essas condições. Assim como o árbitro, em regra, ele não pode realizar a sua própria... Ele não pode executar a sua própria sentença, tá? Agora, outro ponto importante que nós temos que observar é em relação à sentença, tá? O artigo 18 também, ele traz para a gente que a sentença, primeiro, ela não tem que ser homologada pelo judiciário e ela não está sujeita a recurso, tá? A não ser que a gente não cumpra, né, com regras que estão estabelecidas lá, por exemplo, em relação, né, à extinção do compromisso, tá? Fora disso, ela não cabe, então, que a gente entre com recurso, porque ela não está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Então, essas características do artigo 17, 18 e 21, a gente não pode perder de vista. Por outro lado, então, se o árbitro, né, ele vai dar vai proferir uma sentença, né, que se chama sentença arbitral, porque ela vai ser proferida por um juiz arbitral, nós temos que observar também algumas características. Primeiro, em relação ao prazo, né? A gente tem que ver se foi estabelecido algum prazo. Se não foi estabelecido nenhum prazo, a gente, então, aplica a regra que eu acabei de falar com vocês, que seria a regra dos 6 meses, né? Esse seria, vamos dizer assim, um prazo fatal, quando a gente não tem um prazo estipulado. Outra coisa que a gente tem que observar é que o artigo 24 diz que, necessariamente, ela deve ser escrita, né? Não existe uma sentença de boca, assim como não existe, né, a afirmação do compromisso arbitral de boca. Ele deve ser escrito, né? Ele também, para que ele tenha validade, ele deve ser assinado, né, pelo árbitro ou pelos árbitros que fazem parte daquela relação. E também, aí está a previsão no artigo 26 ainda, parágrafo 1. E também no artigo 27, ele chama a atenção que nessa sentença arbitral tem que ser dado também, né, o juiz arbitral vai decidir sobre a responsabilidade das partes em relação às despesas processuais e às custas processuais, tá? É claro que se tiver uma regra, né, que foi estabelecida no compromisso arbitral, ele vai primeiro estar verificando, mas ele tem que fazer a decisão a quem cabe, né, este pagamento, tá? O artigo 30 da lei, ele traz também a possibilidade dela ser corrigida ou dela ser esclarecida no caso de uma obscuridade ou no caso de uma contradição, numa caso de dúvida. Ele lá não chama como embargos, né, embargos de declaração,
mas na verdade aqui ele visa justamente sanar, né, essa inconformidade que a sentença pode ter trazido, que sujeitaria, então, a alguma dúvida às partes, até no sentido da mesma ser executada. Tá? O artigo 31 dele é importante, porque ele ressalta, né, que, no caso, a sentença arbitral, ela tem que ser cumprida, ela tem que ser observada, ela tem que ser respeitada, né, tanto pela parte quanto pelos sucessores, tá? E essa sentença, né, que foi proferida pelo árbitro, ela tem o mesmo efeito de uma sentença, né, judicial, de uma sentença proferida pelo Poder Judiciário. E no caso, se essa sentença for uma sentença, né, condenatória, onde houve uma condenação, ela se considera, então, né, se constitui um título executivo judicial, tá, gente? Então, observem aí que não é extrajudicial, ela é um título executivo judicial, tá? Isso está na previsão do artigo 31 da Lei da Arbitragem. Então, assim, vocês vejam que a arbitragem, né, eu acho ela, assim, muito interessante, porque ela traz características próprias, né, e, assim, ela se equipara muito, né, à própria condição de um processo judicial, só que com as suas próprias especificidades, com as suas próprias, né, características, tá? Então, isso é importante a gente ter em mente, ok? Agora, se a gente está falando numa sentença, né, que ela é importante no contexto de decidir aquilo né, aquele conflito que ocorre entre as partes, nós temos que considerar que nós temos alguns requisitos que são obrigatórios. Então, esses requisitos, que são chamados requisitos obrigatórios, eles vêm previstos lá no artigo 26 da Lei de Arbitragem. Então, ele traz 4 requisitos que, do ponto de vista legal, eles entendem que são obrigatórios. Primeiro, tem que haver o relatório, tá? E nesse relatório, então, a gente tem um resumo, né, um breve resumo do litígio e também a identificação das partes. No segundo momento, se fala da necessidade de você ter a fundamentação da decisão. Mas em nenhum momento, né, se diz que esse fundamento tem que ser um fundamento jurídico, né? Ele fala que é um fundamento daquela decisão que o árbitro proferiu. É claro que a gente aqui vai encontrar situações em que a gente vai ter a fundamentação jurídica ou não, né? Depende do assunto que está versando, depende do árbitro ou dos árbitros que foram escolhidos pelas partes, né? Mas ele fala que ela tem que ser fundamentada. Outra condição que ele fala é a questão, né, do cumprimento. Você tem que estabelecer um prazo na sentença para o cumprimento dessa decisão, tá? Então, esse prazo, ele é importante. Assim como a gente viu que é um elemento, né, obrigatório, a gente ter a data e o local em que foi proferida, né, a sentença arbitral. Então, ele tem que datar e tem que colocar também o lugar. Então, veja assim que como requisitos, né, obrigatórios, nós não temos muitas, né, colocações, mas que esses quatro itens, né, se a gente for verificar, eles são 4 itens básicos e que, na verdade, estruturam, né, essa relação da arbitragem nesse contexto da sentença. Agora, a lei também já tipifica para a gente, a partir no artigo 32, na verdade, quando é que a sentença arbitral ela poderia ser considerada nula, né? Em que momento ela pode ser considerada nula ou de que forma? Então, ele fala que ela seria nula se o compromisso arbitral ele for nulo. Se o compromisso foi nulo, então, automaticamente, a gente tem a nulidade, né, da sentença. Assim como se quem proferiu aquela sentença arbitral,
ele não podia ter, né, a condição, a capacidade de ser árbitro. Então, neste caso, também a gente tem uma nulidade. Assim como a gente não falou lá que o artigo 26, ele traz para a gente os requisitos que são obrigatórios. Então, aqui no caso também, ele fala, se não atendidos os requisitos obrigatórios, né, no caso da sentença, a gente pode, então, ter um caso de nulidade. Outro caso de nulidade é se ela não for proferida com observância de decidir todo o litígio, né? A gente viu lá que a necessidade de a gente colocar qual é o objeto do litígio. Então, ela tem que decidir todo o litígio em relação àquilo que foi pontuado e pactuado, tá? Outra coisa importante também, se houve uma delimitação, né, convencionada pelas partes, lá no compromisso arbitral, então o que acontece? Esses limites, eles têm que ser respeitados. Porque a gente tem que pensar sempre o seguinte, né, gente? Se é uma convenção entre as partes, quando fizeram um compromisso, elas delimitaram condições mínimas a serem observadas, a gente tem que observar que a gente tem que respeitar, né, esse limite mínimo que foi, ou esse limite que foi estabelecido sobre as partes, porque aí seria uma condição, né, de nulidade. Outro ponto que eles ressaltam mais uma vez é a questão se ela foi proferida fora do prazo. A gente tem que observar que, ou a gente observa, né, cumpre o prazo que está estabelecido no compromisso arbitral, ou então a gente observa o prazo dos 6 meses. Então, se ela foi proferida fora deste prazo, a gente, então, pode ter a anulação, né, dessa sentença. Assim, também ele fala se foi ficar comprovado, né, que ela foi proferida com construção, corrupção passiva, prevaricação, que é uma regra geral que a gente tem dentro do direito. E uma coisa que ele chama atenção, que a gente tem que observar e que é interessante, ele fala também que pode ocorrer um caso de nulidade se forem, né, desrespeitados o princípio da igualdade entre as partes. A gente está falando num princípio que ele visa, né, igualdade, o princípio da imparcialidade do árbitro, o princípio do livre convencimento do árbitro, e assim como o princípio do contraditório. Independentemente, né, de ser um procedimento extrajudicial, jamais podemos perder de vista a necessidade, né, a necessidade que a gente tem de observar o contraditório. O contraditório, ele demonstra igualdade, né? Ele demonstra boa-fé, ele demonstra imparcialidade. Então, o contraditório aí, ele é da essência de qualquer relação. E não seria diferente quando nós estamos a falar num procedimento, né, de solução de conflito, mesmo que esse procedimento seja um procedimento, né, extrajudicial, tá? No material de vocês, eu coloquei uma observação pelo seguinte: a gente viu que em tese, ela só pode ser nula, né, em relação a essas questões. Então, a gente não tem a admissão, né, de uma revisão pelo judiciário em relação ao mérito da decisão arbitral, né? A gente tem em relação, tá, a validade do procedimento. Então, quando a gente fala no controle judicial sobre a sentença arbitral, né, prevista lá no artigo 32 e 33 da Lei de Arbitragem, ele se cinge, ele se prende, ele fica, né, adstrito apenas aos requisitos formais, mas não o mérito, tá? O mérito a gente não tem, né, o duplo grau de jurisdição, tá? Ainda em relação à sentença, né, em relação a essa questão da declaração de nulidade, a gente tem que observar
a regra do artigo 33, parágrafo 1º da lei de arbitragem, porque ela segue, né, neste caso, as regras do procedimento comum, e ela tem um prazo aí decadencial de até 30 dias após, né, o recebimento da notificação da sentença. Se não observado esse prazo, então ela torna-se imutável, ela torna-se soberana, tá? A previsão dessa condição, ela está prevista, então, no parágrafo 1º do artigo 33 da lei. Então, veja que ele é um prazo aí que, né, ele traz uma condição de decadência para as partes, tá? Outra forma também de intervenção judicial que eles falam em relação à arbitragem, né, está prevista hoje, com a modificação que houve na lei da arbitragem, no artigo 22A. Ele fala na questão da concessão das tutelas de urgência, né, a cautelar ou antecipação, tá? Ele fala que nesses casos, então, né, a gente pode ter a intervenção do judiciário e, deferido esse pedido, né, a parte interessada, ela tem que requerer a instituição da arbitragem, então, no prazo de 30 dias, a partir dessa decisão que foi preferida para o judiciário. Se não for observado este prazo, então ficaria sem efetividade, né? Ficaria sem efeito essa busca que você fez ao judiciário, tá? Outra coisa que também foi trazido de novo, né, é o artigo 22B. Ele fala que, no caso, né, instituída a arbitragem, caberá aos árbitros manter, modificar ou revogar a medida cautelar ou de urgência concedida pelo judiciário, tá? Então, ele traz uma possibilidade aí, e por isso que a gente fala até que isso traz, né, uma força maior ao árbitro e à arbitragem. Ele fala que o árbitro não fica vinculado, né, a essa decisão que foi proferida em sede de medida cautelar ou de urgência, tá? Em relação aos árbitros. Então, eles não ficam vinculados a essa decisão judicial, valendo para eles definirem, né, se eles acharem que não existe a perspectiva, né, dessa decisão ser mantida, ele então pode fazer alguma modificação visando adequar a arbitragem, tá? Então, essas condições são condições importantes, né? Então, a gente vê que, em regra, ele intervém, né, nessas 3 situações, que são situações específicas, quando a gente está falando da intervenção do judiciário à arbitragem, tá? Um outro ponto importante que nós temos é a questão da prescrição. O artigo 19, parágrafo 2º da lei da arbitragem, ele prevê que a instituição, né, da arbitragem, uma vez ela instituída, ela vai interromper, né, a prescrição, e ele ainda chama a atenção que ela retroage à data do requerimento da sua instauração, tá? Mesmo que ela seja, né, ainda que extinta a arbitragem por ausência de jurisdição. Então, vejam que ele traz, né, a possibilidade, então, da interrupção da prescrição a partir do momento em que há o requerimento de instauração da arbitragem. Também é uma condição que é importante, tá? Outra coisa que nós temos de novidade em relação à lei da arbitragem, ainda dentro do artigo 22, é o artigo 22C. Ele aí prevê o que eles chamam de carta arbitral, tá? Essa carta arbitral, ela também foi inserida no artigo 260, parágrafo 3º do CPC, que ele diz que essa carta arbitral, né, ela vai, no que couber, atender os requisitos a que se referem tanto
a carta precatória, a carta rogatória e a carta desculpe, gente, a carta arbitral, né? Ela vai se equiparar à carta de ordem e à carta rogatória, tá? E eles dizem ainda que ela deve ser instituída com convenção de arbitragem. Então, ele traz um procedimento, né, diferente, e nessa carta de ordem, então, tá, ele pode pedir, né, a cooperação do judiciário, né? Há uma interação entre o judiciário e o árbitro, né? Dentro, claro, da área de competência onde está decidindo a arbitragem. Então, eles podem, né, ser utilizados para a condução de testemunha que não quer comparecer, para a efetivação de uma tutela de urgência ou de evidência que for deferida pelo árbitro, ou ainda, no caso de um terceiro que não quer fornecer um documento ou uma informação que seja necessária. Então, ele hoje traz uma condição especial que antigamente o árbitro, né, não tinha essa peculiaridade de fazer. Então, ela vem com essa denominação de carta arbitral. E hoje também já se encontra inserida no artigo 260, parágrafo 3º, tá, do CPC. E ela está mais vinculada a essas condições, então, específicas, né? Ela, na verdade, é um procedimento, tá? Os autores, de uma forma geral, eles falam que é um procedimento de cooperação entre a jurisdição arbitral e a jurisdição estatal, tá? Aonde que, então, o árbitro, né, ele solicita ao judiciário uma cooperação para a prática de um determinado ato que ele necessita para proceder ao deslinde daquela questão a que ele está submetido o seu julgamento, tá? Então, gente, a gente vê, né, que a gente tem, né, não só a legislação própria da arbitragem, mas o próprio CPC, né, ele traz, então, algumas regras que a gente vai, concomitante, estar utilizando, dependendo daquilo que nós necessitamos em relação à arbitragem, tá? Retornando um pouquinho à questão da arbitragem, saindo um pouco esse foco específico, né, da lei e do CPC, e voltando um pouco no ambiente do trabalho, o artigo 507-A da CLT, ele, então, ampliando, né, aquela possibilidade que havia prevista no artigo 114 da Constituição, que ele falava que a arbitragem poderia ser utilizada no caso das demandas coletivas. O artigo 507, então, ele traz uma modificação, o seguinte, 507-A. Os contratos individuais de trabalho cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da Previdência Social, poderá ser pactuada a cláusula compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa nos termos da Lei 9.307, né, que é a Lei de Arbitragem. Então, qual a previsão que se tem agora? Nos contratos individuais, né, que a gente está falando no contrato de trabalho, tirou a questão coletiva. Então, no contrato individual do empregado que eu tenho, né, na minha empresa, ou nos contratos de trabalhos individuais dos empregados normais, nós poderíamos, né, pactuar a cláusula compromissória de arbitragem no contrato de trabalho deles. Mas, neste caso, ele fala que primeiro tem que ter a concordância expressa, né, do empregado, já que a gente tem sempre que lembrar que a arbitragem ela é bilateral. E segundo, ele fala que a remuneração, né, ela tem que ser 2 vezes o limite máximo estabelecido para o regime da Previdência Social. Então, a gente vai pegar aí, o valor hoje é 5 mil e poucos reais, né, que é o teto máximo. Então, o empregado que ganha mais aí de 10 mil reais, nós podemos, nos contratos deste empregado, estabelecermos a cláusula, né, compromissória como a regra
caso amanhã se tenha uma pendência judicial, nós, em vez de irmos ao judiciário, nós decidiríamos pela arbitragem. Aqui eu faço uma reflexão no sentido seguinte: será que, pelo fato do empregado ter um salário, né, vamos dizer assim, melhor, né, que se basearia em torno de 10 salários mínimos, isso demonstraria que ele tem conhecimento suficiente para decidir as demandas trabalhistas sem precisar de ir ao judiciário? Será que isso é o único fator que deveria ser contado? Eu particularmente, vejo que nem sempre ocorre. Nós temos, às vezes, algumas profissões técnicas que a pessoa, às vezes, ela conhece muito da técnica, né, daquilo que ela está desenvolvendo, mas ela não conhece, né, do procedimento suficiente para ele estar abrindo mão do judiciário para estar definindo tudo isso através de uma arbitragem. Mas, claro que, aí a gente volta àquela questão que a gente está discutindo desde a primeira aula, né? Isso é um processo de solidificação, isso é um processo cultural. Eu não sei se de experiência, né, que nós teríamos, a gente teria isso como vamos dizer assim, um porto seguro para esse empregado, pelo fato apenas dele ganhar mais, tá? Eu acho que a gente teria que fazer aqui mais algumas avaliações. Mas hoje, né, existe essa probabilidade, essa possibilidade, e o empregado, então, se ele atender aos requisitos, né, tanto da lei de greve quanto à questão do salário superior a 2 vezes o piso da Previdência, a gente, então, pode antecipadamente colocar essa cláusula compromissória. Eu ainda, confesso para vocês que eu não vi ainda nenhuma decisão, até para a gente fazer, né, uma avaliação da forma que o judiciário vai estar encarando. Mas a gente viu que as limitações, né, o judiciário ele tem muita limitação para anular uma arbitragem, né? Então, assim, eu não saberia dizer para vocês como é que vai ser o entendimento. Talvez seja um entendimento no sentido de realmente aceitar e não ter nenhuma condição diferenciada, tá? Então, a gente vê que a arbitragem, né, a gente tem regras específicas para a gente poder atender, né, a toda a especificidade que a lei vem trazendo. Não são regras que são difíceis de serem cumpridas ou impossíveis, na verdade, são regras que nós temos como, né, compreender e chegar a um denominador comum. E, de uma forma geral, colocam-se que as vantagens, né, da arbitragem justamente isso que a gente já tem discutido até agora, né? Custos menores, você teria uma sentença, né, com um prazo muito mais rápido, porque você pode, de repente, ter uma convenção de arbitragem que você fala que a sentença vai ser dada em, sei lá, 2 semanas, né? 1 semana, mas você tem até um limitador menor que é 6 meses, e dificilmente, é claro que depende do processo, mas dificilmente você consegue uma decisão assim tão rápida, né? Outra coisa que eles voltam a chamar atenção seria em relação à especialidade, né, que o árbitro tem na decisão daquela demanda. As partes podem escolher uma pessoa que tenha mais conhecimento daquilo que vai ser discutido. Porque, às vezes a gente tem algumas discussões, né, que a gente tem um trabalho assim, muito específico, né, e que são, às vezes, poucas pessoas que têm esse conhecimento. Outra coisa que eles voltam a chamar a atenção é em relação à privacidade, né? A confidencialidade que a gente tem, porque esses processos, eles seriam, em tese, né, em regra, muito mais confidenciais do que os processos judiciais, tá? Chama atenção também, eles chamam neutralidade da justiça. Essa neutralidade da justiça, ele fala em relação à escolha da arbitragem. Por exemplo, eu posso morar em Volta Redonda e a gente decidir que isso vai ser decidido lá em uma arbitragem lá em Santa Catarina. Existe algum problema? Não, é vontade das partes, se ele é de confiança nossa e nós decidirmos, não tem nenhum empecilho, porque aqui aquela regra, né,
da competência em razão do lugar, né, ela não funcionaria, ela fica livre entre as partes. Ele diz também que a gente teria uma maior flexibilidade, já que você que escolhe, né, você tem a opção de escolher não só quem vai decidir, mas o local e também as regras que você quer que adote, né, dentro daquela decisão que vai ser proferida, daquelas pessoas que vão trabalhar naquele processo, e que, em tese, você teria, né, uma efetividade maior, um cumprimento espontâneo da sentença, porque se as partes escolheram, se as partes definiram, se elas estabeleceram as regras, nada mais justo que, quando houver a sentença, vai haver um cumprimento, né, dessa sentença espontâneo, já que proferido por uma pessoa, né, de confiança das partes. Então, haveria, né, uma efetividade maior. E também, embora a arbitragem ela não tenha aquele cunho da gente ter que escolher, porque existe uma relação, né, de manutenção entre as partes do relacionamento comercial, mas a gente também sabe que ela, né, através da arbitragem, a gente consegue aquela condição de manter, né, a continuidade do relacionamento que existia anteriormente entre as partes desse relacionamento comercial. Então, a gente vê que as vantagens, na verdade, elas estão muito ligadas a tudo que a gente discutiu, com a diferença de que aqui, né, a gente teria o que eles chamam de neutralidade e justiça, né, diferenciada, porque aqui existe uma sentença, ao contrário dos outros modos de resolução de conflitos, que nós vimos que mediador, conciliador, negociador, ele não decide, né? Ele apenas intermedia, né, a vontade aí dessas partes, tá? Então, gente, em relação à arbitragem, é importante saber, né, que ela é uma forma de heterocomposição, onde esse terceiro, então, ele decide a questão pelas partes, né? Ele faz essa substituição da vontade das partes, fazendo uma decisão, porém é uma decisão que ela é pautada, né, na própria vontade das partes, já que elas quem decidiram por este procedimento. Então, a gente tem sempre que observar que ela tem técnicas, né, e que a gente tem que observar, então, tem que compreender e tem que obedecer aquilo que está estabelecido, né, na lei própria da arbitragem, sob pena da gente não cumprir os requisitos, né, mínimos e obrigatórios para que a gente tenha uma decisão que vai atender, né, as características próprias previstas na 9.307 de 96, tá? Então, também é um instrumento importante na resolução de conflitos.